Olá, pastores, irmãos, membros das igrejas, dos pastores da Associação Acho Batista. Nós sempre temos em nossos dias um dia específico para que cada pastor possa trazer uma reflexão. Então, essas mensagens, como sempre, são compartilhadas nos grupos de WhatsApp das nossas igrejas e ministérios, portanto, que essa mensagem também chegue ao seu coração. Meu nome é Claudemir Matias da Silva, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista no Pérola 2 e hoje, 24 de novembro de 2020, é o meu dia de poder compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus. E a minha reflexão nessa manhã é para pastores e principalmente os líderes das nossas igrejas, departamentos, ministérios, enfim. E a reflexão dessa manhã eu gostaria de me basear em Marcos capítulo 6, do versículo 35 em diante, embora o contexto dessa passagem se encontre a partir do versículo 30, que é sobre a multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação de pães e peixes. Nós sabemos que Jesus fez duas grandes multiplicações de pães e peixes, mas a primeira aqui me chama a atenção bastante o que Jesus vai nos ensinar, ok? Que sirva de lição para as nossas vidas. Então vamos ler o texto? Marcos 6, 35 em diante diz assim: Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, o abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Portanto, meus irmãos, olha que lição preciosíssima que nós temos aqui nessa passagem. Primeiro que aqui Jesus e os discípulos passam de uma margem para outra num barco. E a multidão que seguia Jesus queria continuar pertinho de Jesus, porém elas correm pela margem do lago e inclusive chegam primeiro que Jesus, porque Jesus e os discípulos estavam no barco. Quando Jesus aporta o seu barquinho com os discípulos, a multidão já está lá esperando por eles. E era tarde, e eles estavam famintos, o dia inteiro andando no sol, era deserto e tudo mais, não tinha recurso algum para eles se alimentarem. E a intenção dos discípulos até parece coerente, né? Jesus, manda eles irem embora porque eles estão até essa hora sem comer, ou então ao menos façam com que eles possam ir pelo deserto, entrem nas aldeias e comprem para si o que comer. Olha a resposta de Jesus agora. Jesus negativo. Deem vocês mesmos de comer. E então os discípulos incrédulos olham um para os outros, um para o outro talvez, e se perguntam: mas como que nós podemos, ou como que nós vamos arrumar recursos suficientes para alimentar essa multidão? E aí vem a ironia: será que nós vamos arrumar 200 denários para alimentar essa multidão aqui? Ou seja, 200 denários, um denário já era suficiente para... um denário é equivalente a um dia de trabalho, né? 200 denários, era aqueles que eles precisavam para alimentar aquela multidão. E eles não tinham isso em mãos. Então isso é uma ironia. Nós não temos essa grana toda para comprar pão para esse povo todo aí não. Mas Jesus insistia: então faça o seguinte, contem o que vocês têm. Vão lá, descubram. E então eles contam então a descoberta que só tem 5 pães e 2 peixes em suas mãos. Então é a partir daí que começa o grande milagre. Jesus disse: deem vocês mesmos de comer.
E eles falam, nós não temos recurso suficiente. O máximo que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. E em nenhum momento Jesus volta atrás. Em nenhum momento Jesus diz, então realmente não tem como dar alimento a esse povo. Não. Jesus, de uma forma ordeira e ordenada, pede que os discípulos dividam as pessoas, ou aquela multidão, em grupos de 100 e de 50. E olha o que vai acontecer. Jesus, reconhecendo o pouco recurso que tinham, abençoa, agradece a Deus, eleva os seus olhos a Deus, agradece pelo pouco que tem e finalmente ele faz um grande milagre. Por quê? Porque ele multiplica os 5 pães e 2 peixes, alimentando, diz o texto, mais de 5.000 homens e ainda sobrando 12 cestos de pedaços de pão e peixe. Sobraram 12 cestos cheios. E aqui, obviamente, está contando apenas os 5.000 homens, porque naquela época não se contavam mulheres e crianças. Provavelmente tinha até o dobro de pessoas aqui presentes. E ainda assim, sobrepujou esses pães e peixes naquela multidão. Qual a lição que nós aprendemos então? É a seguinte: irmão, líder de departamento, líder de ministério, pastores, Deus vai usar os nossos pequenos recursos para fazer grandes milagres em nossas igrejas e as multidões serão abençoadas. Veja a ordem de Jesus: deem vocês mesmos de comer. Mas o nosso recurso é pouco, nossas entradas de dízimos e ofertas são poucas, como é que a gente vai se preparar? Eu sou gago, não sei falar, eu tenho pouco recurso, tenho pouco estudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, a gente sempre coloca dificuldade para a gente então alimentar a multidão. É claro que aqui é literal, Jesus fez um grande milagre, alimentou literalmente uma multidão, agindo no social. A igreja também tem essa função de agir também no social, mas também nós podemos trazer essa lição para qualquer tipo de lição que a gente possa ter no nosso dia a dia, porque as nossas necessidades não são apenas alimentícias, mas também são necessidades espirituais, necessidades que nós possamos ter nas nossas igrejas. Os poucos recursos que nós temos, é nesse pouco recurso que Deus pode fazer um grande milagre através da sua vida, pastor, através da sua vida, líder de departamento, líder de ministério. Ao invés de ficarmos olhando para os poucos recursos que nós temos, devemos então olhar para os céus, agradecer o pouco que temos e então dividir em grupos aquela multidão e alimentarmos a multidão com o pouco que temos, porque muito com Deus é pouco e pouco com Deus é muito. Portanto, não fique reclamando dos poucos recursos que você possa ter em suas mãos. Deus quer usar esse pouco para você alimentar a multidão. Portanto, pastor, Deus quer muitas vezes alimentar a multidão com o pouco conhecimento que você tem, porque é Ele quem vai encher a sua boca para você falar da palavra de Deus. É Ele quem vai trazer pessoas para que você possa alimentar no seu dia a dia com a poderosa e inerrante palavra de Deus. Você, líder, que muitas vezes reclama que tem poucos recursos de conhecimento, muitas vezes até mesmo financeiro, não consegue transmitir aquilo que você julga ser o correto para a multidão. De repente, não, manda outro, manda eles irem embora, Senhor, eu não aguento mais. Ei, Deus quer usar você com o pouco recurso que você tem. Portanto, creia, não se desespere. Mas olha o que Jesus fez. Ele agradeceu o pouco que tinha, reconheceu que de fato tinha pouco, mas reconheceu quem lá em cima pode multiplicar aqui embaixo. E tem um detalhe: organizadamente. Em nenhum momento Jesus fez as coisas assim a erro. Ele pediu que os discípulos organizassem a multidão em grupos de 100 e de 50. E quem alimentou aquela multidão, de fato, foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus, fazendo um grande milagre. Mas quem distribuiu aqueles cestos de alimentos foram os discípulos. Portanto, Deus vai pegar o pouco da sua mão e vai transformar em muitas coisas. Sabe por quê? Porque o dono da obra é Ele. O dono do milagre é Ele. Portanto, em ministério, líder de ministério, portanto, igreja, creia que Jesus possa fazer, então, um grande milagre em suas vidas. Deus abençoe você. Perdoe por esse vídeo longo, mas uma reflexão que precisamos para os nossos dias. É o pouco que nós temos que Jesus vai multiplicar e assim
muitas pessoas serão alimentadas, saciadas e ainda vai sobrar, porque é assim que Deus faz as coisas acontecerem em sua igreja. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.